O que você acha do governo Lula? Você aprova ou reprova o governo Lula? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui Professor Júnior com vocês para mais uma pesquisa para avaliação do governo Lula. E vamos aos números. Lembrando a você que essa pesquisa foi realizada pela empresa Quest, que ouviu entre os dias 23 e 26 de janeiro de 2025, 4.500 pessoas, 4.500 entrevistados. Ok? Vamos aos números sobre a avaliação do governo Lula. Negativa, avaliação negativa, 37%. Positiva, 31%. Regular, 28%. Não sabe, não responderam, 4%. A avaliação do governo Lula entre as mulheres. Negativa. Na avaliação entre as mulheres, negativa, 36%. Positiva, 34%. Não sabe, não responderam, 27%. Esta é a avaliação entre as mulheres do governo Lula. A pesquisa também fez e procurou saber entre os entrevistados, dentro da aprovação do governo Lula, sobre a pessoa do presidente, o trabalho do presidente. 49% dos entrevistados reprovam o trabalho do presidente. 47% aprovam o trabalho do presidente Lula. Não sabem, não responderam, 4%. Avaliação entre os entrevistados sobre a polêmica do PIX. Para as pessoas entrevistadas, o governo errou mais. 66% disseram que o governo errou mais. 19% disseram que o governo errou menos. 5% acharam que foi igual, não sabem, não responderam, 10%. Só avaliando mais uma vez o resultado da aprovação do governo Lula 2025 entre os entrevistados dentro da polêmica sobre o PIX. 66% dos entrevistados acham que o governo errou mais, 19% das pessoas entrevistadas acham que o governo acertou mais, 5% acham que tanto faz, o número de erro, de acerto está idêntico, e não sabem, não responderam sobre a polêmica do PIX, 10%. Ainda na avaliação dos entrevistados, a aprovação do governo Lula quanto à comunicação do governo. 53% responderam, 53% que a comunicação do governo é negativa. 18% responderam que a comunicação do governo é positiva. 25% responderam que a comunicação do governo Lula é regular. Não sabem, não responderam, 6%. Mais uma vez aí, na questão, quando perguntado aos entrevistados sobre a comunicação do governo, 53% dos entrevistados acham que a comunicação do governo Lula ela é negativa. Agora, a aprovação do governo Lula entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. A aprovação do governo Lula entre os que ganham até 2 salários mínimos. 56% aprovam. 56% dos entrevistados que ganham até 2 salários mínimos aprovam o governo Lula. 39% reprovam. Não sabem, não responderam, 5%. Aprovação do governo Lula entre quem ganha mais de 5 salários mínimos, ou seja, salário superior a 5 salários mínimos.
59% reprovam, 59% dos entrevistados reprovam o governo Lula, entre os que recebem acima salário superior a 5 salários mínimos, 59% reprovam. 39% aprovam, não sabem, não responderam, 2%. Agora ainda a avaliação entre os que recebem entre 2 a 5 salários mínimos. Reprovam 54%, aprovam 43%. Não sabem, não responderam 3%. Então a aprovação do governo Lula entre os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, 54% dos entrevistados reprovam e apenas 43% aprovam e 3% dos entrevistados não souberam responder. 54%, 43% e 3% não souberam responder. A aprovação do governo Lula por religião. Católicos. 52% dos católicos aprovam o governo Lula. 45% dos católicos reprovam. Interessante essa pesquisa. 45% dos católicos entrevistados reprovam e 52% dos católicos aprovam. A aprovação ainda por religião, os evangélicos. 59% reprovam o governo Lula e 37% aprovam o governo Lula. A aprovação do governo Lula entre pardos por etnias, entre pretos e pardos. Pretos, 54% dos entrevistados que se declararam pretos aprovam o governo Lula. Reprovam 42% dos entrevistados que se autodeclararam pretos reprovam o governo Lula. 54 aprovam e 42 reprovam. Entre os pardos, a aprovação do governo, 51% entre os pardos, entre as pessoas que se autodeclararam pardas, 51 pardos aprovam o governo Lula e 45 reprovam o governo Lula entre os que se autodeclararam na entrevista pardos. Agora vamos à aprovação do governo Lula por região. Nordeste brasileiro, 60% aprova o governo Lula. No Nordeste, 60% aprovam. Reprovam o governo Lula, 37% na região Nordeste. Então é uma das regiões brasileiras onde o governo Lula é melhor avaliado. 60% aprovam e 37% reprovam. No Sudeste, 53% no Sudeste reprovam o governo Lula e 42% dos entrevistados no Sudeste aprovam o governo Lula. Certo? Então, no Sudeste, o governo Lula recebe uma reprovação de 53% da população entrevistada. Centro-Oeste e Norte reprovam 49% e aprovam 48%. Na região Centro-Oeste e no Norte está praticamente um empate. 49% reprovam e apenas 48% aprovam. No Sul, 59% reprovam. Na região Sul, 59% reprovam o governo Lula nessa pesquisa de avaliação do governo e no Sul 39% aprovam. Bom, minha gente, diante desses números eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos apenas neste vídeo, dessa pesquisa que foi divulgada e ouviu 4.500 pessoas entre os dias 23 e 25 pela empresa Quest. É o aumento dos evangélicos na aprovação do governo Lula. Na última pesquisa que foi feita, é em torno apenas de 30%. E nessa pesquisa nós observamos, eu quero chamar a sua atenção para isso, que 37% dos evangélicos aprovam o governo Lula. Outro aspecto importante que precisamos destacar nessa pesquisa é a questão da região Nordeste.
que é uma região onde tradicionalmente há um favoritismo para o candidato Lula. Então, no Nordeste, apenas 60% dos entrevistados aprovam o governo Lula. Lembrando que nessa mesma região, mês passado, 67% aprovavam o governo Lula. Então houve uma queda, não é? Houve uma queda na região Nordeste. Nas demais regiões, o governo do presidente Lula não teve uma boa aprovação, segundo as pesquisas que foram realizadas e segundo as pessoas que responderam a esta pesquisa. Isso é devido ao desgaste que o governo se encontra, praticamente 50% do tempo do governo. Já se passaram 2 anos do governo Lula e a gente não vê um certo desenvolvimento, uma certa satisfação nas pessoas que votaram, principalmente nas que estavam bastante ansiosas pelas promessas que foram feitas. Então, uma cobrança, né? Essa questão do PIX realmente mexeu muito com o eleitorado do presidente, de forma que na região Nordeste, o mês passado, Lula tinha 67% de aprovação e hoje, em janeiro, um mês depois, tem apenas 60%, uma queda de 7 pontos percentuais. Não é? E também a questão dos demais estados. Enfim, o governo Lula, segundo essa pesquisa de avaliação, está emitindo o sinal amarelo, né? Sinal de atenção para o governo Lula, porque há um alto índice de reprovação, segundo essa pesquisa que foi realizada entre os dias 23 a 25 de janeiro. O governo tem apenas 39% que aprova o seu trabalho e na região Nordeste perdeu 7 pontos percentuais, era 67, passou a 60, e teve também um aumento entre os evangélicos. Eu gostaria de destacar isso também nesse vídeo, entre os evangélicos, que eram basicamente em torno de 30%, segundo essa pesquisa de janeiro de 2025, passou a ser de 37%. Se você gostou, clica aí no joinha, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e de também clicar aí no sininho para receber as futuras notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.